Eu vou até aqui. Vamos ler de novo, tá? É bom ler de novo. Vamos entender um pouquinho mais, agora profundamente, tá? E diz assim o versículo 1, que é a pessoas que assinam, tá? Paulo, Silas, ou Silvano, né? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, em tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos seus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai, nessa manhã, queremos te agradecer primeiramente por isso, Senhor, por ter nos livrado da ira vindoura, Pai. Obrigado, Senhor, nos dispomos nessa manhã com o coração para poder aprender de Ti, Senhor, tanto na teoria, tanto quando colocar na prática as Tuas palavras. Para isso, precisamos do poder do Espírito Santo, Senhor. Que essa manhã, Senhor, nos abençoe com uma alegria que é o fruto do Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque nós recebemos Teu Evangelho. Teu Evangelho nos alcançou, Senhor. Será que nos alcançou na tristeza? Te agradecemos por isso. Será que nos alcançou na alegria? Te agradecemos, Senhor. O que te agradecemos é que nos alcançou, Pai. Em nome de Jesus, abre nossos olhos para entender a Tua palavra. Amém. Irmãos, hoje, vocês já sabem que, na verdade, na Bíblia tem muita analogia sobre joio e trigo, tá? Não quero fazer uma aplicação errada, né? Porque quando fala de joio e trigo, tá falando dos crentes da igreja, dos não crentes, que são parecidos, né? Muitos falam como igreja. Então, quando você tem joio e trigo, precisa de um conhecimento básico, pelo menos para você identificar eles. Sim, que a gente não tem porque não cultiva, mas hoje acontece do mesmo jeito. Lugares que parecem, né, como trigo, lugares que parecem ser verdadeiros, pastores também. Se eu falar de pastores, religiões também, tá? Mas pastores porque dentro das igrejas evangélicas mais atacam a nossa religião. Mas também existem doutrinas, por isso eu disse para vocês, é bom vocês terem uma teologia sistemática em casa, uma boa teologia sistemática. Isso vai ajudar vocês a poder fugir de doutrinas. Como contei agora há pouco, alunos às vezes me perguntam, e às vezes me pergunta coisa que se tivesse uma teologia sistemática fugiria, como aquele doutrina que estão trazendo de novo as primícias, tudo para poder arrancar mais dinheiro das pessoas com a desculpa de que não, tu tem que ter teu coração em Deus, não pode. Então tudo isso você tem que saber identificar. Tudo isso que tem aparência de ser verdadeiro, mas que na verdade é falso igual ao joio, que não serve. Então, diante disso, eu faço uma pergunta para vocês. Você saberia reconhecer
uma igreja verdadeira? Você saberia entrar a um lugar ou ficar um tempo numa igreja e dizer: "Oh, eles realmente estão tendo uma evidências ser verdadeiras ou não?" E o nosso exemplo hoje é a igreja aos Tessalonicenses. É o exemplo, é o modelo que Deus nos deixou essa manhã para nós aprendermos. O evangelho, irmãos, ele impactou tanto nessa igreja, irmãos, que eles se tornaram, como diz um versículo aí, o modelo para muitos. Mas como é que essa história começou? Como começou tudo? E aqui tudo acontece na segunda viagem missionária de Paulo, onde ele, Silas, o que vimos aí, e Timóteo, eles chegaram à cidade de Tessalônica depois de ter sido maltratados em Filipos. Só que apesar da dor deles, Paulo foi à sinagoga, isso vemos em Atos 17, que ele por 3 sábados ele fica debatendo com alguns judeus sobre quem que era Cristo, sobre quem que era o que ia a morrer por nós e ressuscitar. Ele fez o que o Felipe fez domingo passado, com Isaías, o Antigo Testamento, colocou e mostrou quem era ele, quem é esse Messias que ia morrer por nós e ia ressuscitar. E, irmãos, o resultado ele foi imediato, porque alguns judeus já creram na hora, alguns gregos também, e algumas mulheres muito influentes creram no momento, na hora. Você pode ler depois Atos 17. E entre esses novos convertidos, que vou falar um pouquinho sobre ele, tem a Jasson, sim? Tem a Gaio, tem a Segundo, tem Aristarco, nomes que já perderam a validade, graças a Deus, hein? Nomes estranhos. E Jason, que em espanhol eu não sabia quem era, porque por um tempo eu estudei espanhol, é Jason. Aqui é Jason, é bem diferente, parece Jason. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 figurinhas, 3 pastores que são realmente uma figura, uma referência. Voltando aqui, a permanência de Paulo, irmãos, ela durou muito pouco. Por quê? Porque Paulo, na verdade, aqui ele não queria ser um peso para uma igreja que era recém-convertida. Por isso que nós vamos ver em Tessalonicenses, quando você lê, que eles trabalhavam e pregavam, porque não queriam ser um peso para essa igreja. Por quê? Porque na época tinha filósofos ambulantes que eles, por palavras bonitas, se aproveitavam com dinheiro. E a pessoa é fácil ser encantada com palavras lindas. É muito fácil tirar dinheiro com palavras lindas. Nós vamos transferir para os dias de hoje. Não é? Esse aí, filósofos ambulantes que nem sequer falaram de Cristo, mas hoje se utiliza até a palavra para querer tirar. Mas é o Paulo o que fez? Mostrou com humildade, mostrou com diligência. Ele fez de propósito, irmãos, para demonstrar para essa minoria que não queria trabalhar. Também. Mas a paz, irmãos, durou pouco, como dura a paz pouco tempo para nós cristãos. Porque logo alguns judeus contrataram aqui pessoas maliciosas, pessoas da pior espécie, irmãos, pessoas encrenqueiras. Aquela que você sabe que é encrenqueira, pegou ela, contratar e faz um monte, coloca todo mundo contra os cristãos. E aqui o que aconteceu? Houve um grande tumulto. Aí arrastaram alguns irmãos, incluindo quem? Jason, o recém-convertido. Acabaram de se converter e já arrastaram ele, levaram pelas autoridades, eles tiveram até que pagar para poder ser deixados em paz, para o grupo ficar em paz. E para se proteger, irmãos, Paulo, Silas e Timóteo, foram mandados embora rápido à noite, tiveram que sair rápido, e eles foram para a cidade de Bereia, sim, e lá a história se repete, irmãos, muita conversão, muita pancadaria, muita conversão, perseguição. Conversão, perseguição, países que vão de mãos dadas, né? Então, aqui Paulo depois desce para Atenas e depois seguiu sozinho para Corinto. Só que aqui Paulo fica preocupado com aqueles novos irmãos e diz: ô Timóteo, pede para Timóteo ir lá, para ir lá onde ficou o fogo cruzado, para poder tomar conta daquela igreja. E foi somente quando Timóteo volta para Corinto, que aí ele traz um relatório muito lindo, maravilhoso, sobre essa firmeza naquela igreja. E é aí que Paulo escreve sobre essa igreja, com o que
Timóteo tinha contado para ele. Então foi nesse cenário de tensão, cenário de perseguição, que o evangelho chegou até eles, que se desenrolaram esses acontecimentos. Só que apesar de tudo, os irmãos, essa igreja, como diz no começo do versículo, se tornou uma igreja estabelecida em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Era uma congregação, irmãos, que não tinha vida própria sem Deus. Ele andava a Deus, caminhava para Deus. O comentarista aqui, William Barclay, ilustra isso muito brilhante. Ele diz assim, que Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, em que a igreja se move, em que a igreja existe. E aqui, veja, não é aquela atmosfera que hoje se fala de vamos criar um ambiente, uma atmosfera aqui, não é a isso que se refere. É onde a igreja vive, onde a igreja se move, onde a igreja existe, irmãos. Um exemplo meia boca, vamos dizer, não quero virar herege fazendo exemplos, né? Mas vamos falar como, por exemplo, nós humanos que respiramos ar, vivemos no ar, o ar vive em nós. Vamos dizer de forma imperfeita que é assim, Deus, precisamos estar em Deus, Deus em nós não vivemos sem Deus. A gente não consegue viver sem Deus, por isso que a gente incomoda tanto de a intimidade com Deus. Como você consegue sobreviver nessa semana se não se ajoelha a Deus? É difícil. E quando está tudo bem, às vezes passam dias que a gente não se ajoelha, mas quando está tudo mal, a gente se ajoelha muito mais seguido. Vocês agora entendem por que Deus escolhe a perseguição? Ele é nosso único socorro. Então, irmãos, uma igreja que não está estabelecida no Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, não é uma igreja genuína. Aliás, uma organização, um grupo, vamos dizer, pode ter aparência de igreja, pode agir como igreja, por isso que está difícil de identificar, porque pode falar como igreja esse lugar. Mesma coisa, pessoas podem agir, falar como crente. Só que, irmãos, se falta essa atmosfera, esse fundamento vital, irmãos, essa organização é apenas um clube, irmãos. É apenas um clube. Mas, afinal, irmãos, a pergunta que vem essa manhã: o que demonstra isso na prática? Como se demonstra? Quais são as características exatas de uma igreja genuína e verdadeira? Você quer saber? Então fique atento, porque Paulo que inicia a sua carta e ele já nos ilustra aqui as 5 características. Aliás, irmãos, parece unânime, quando tu vai estudar, quase todos os pregadores, eles dividem do mesmo jeito, às vezes com um sinônimo diferente, mas está explícito aqui que essas características da igreja. Então, a primeira característica, irmãos, no versículo 1 até o 3, eu vou evitar ler alguns de novo, tá? Vemos uma igreja ativa. Uma igreja, lembra, estamos vendo as características de uma igreja verdadeira. E uma igreja verdadeira, como primeira característica, é que ela é ativa, irmãos. Só que antes de falarmos do porquê que essa igreja de Tessalônica é uma igreja ativa, precisamos olhar para o começo da carta, aqueles que assinavam, Paulo, Silas, Timóteo. Por quê? Porque, como eu disse antes, eles viviam o exemplo do que pregavam. Eles eram pastores de verdade, irmãos. Eles cuidavam do rebanho. Eles não viviam na custa do rebanho. E isso daí não podemos pular por cima. Por quê? Porque é um contraste gritante nos dias de hoje. Irmãos, dá raiva como dentro do cristianismo se aproveita, irmãos, quantos líderes se aproveitam, quantos líderes, pastores se aproveitam da ingenuidade das ovelhas. Algumas inocentes, outras porque decidem ser ignorantes, na verdade. Ninguém é coitado. Existe sim o coitado, mas... Irmãos, vem pastores onde com dinheiro, eles nunca tiram dinheiro. Com o dinheiro da igreja, mandando os filhos para as melhores faculdades. Isso acontece, isso é revoltante, não vou entrar muito nisso. Mas quantos indo para as férias, nos melhores lugares, e irmãos na igreja passando mal, indo nos Estados Unidos, comprando casas milionárias lá. Nós vemos na internet quantos problemas acontecem com algumas denominações.
Antigamente, quando eu gravava, a gente podia falar entre nós, hoje não pode, mas veja, Cissa, problemas tudo envolvido com dinheiro. Irmãos, Silas, Timóteo e Paulo eram de outra espécie, eles eram do evangelho. Amém. Vejam como é Paulo, homem trabalhador duro, como vimos agora, cidadão romano, ele encorajava uma jornada dupla, trabalhava, pregava, e pregava, porque tinha pessoas aí que ia pensar que eles eram igual aqueles filósofos ambulantes, então não, ele decidiu, não, eu vou ganhar do meu sustento, mas não por orgulho, por mostrar o exemplo para os outros. Silas, ou Silvano, ele era de peso pesado, homem de respeito, onde ele teve um destaque no concílio de Jerusalém também. Ele não fugia da dor, foi açoitado, sangrou, foi preso junto com Paulo. Então, irmãos, e temos Timóteo, que era o fiel escudeiro de Paulo, que ele foi fiel até. Ele era jovem, segundo a Bíblia, alguns dizem em torno de 30 e pouco, 40, era jovem nesse momento. E ele foi fiel ao apóstolo até o martírio do apóstolo, se manteve fiel também, como pode dizer, foi preso e toda aquela coisa, né? Quando começa a ler a Bíblia, vocês percebem que não existia, não é aquela coisa que hoje te falam de que está sempre tudo bem, tá? Existe muita perseguição na igreja. E temos aí a igreja aos Tessalonicenses, irmãos. E aqui vou abrir um parênteses, irmão, porque pelo termo que está aqui, que se refere à igreja, nós já aprendemos pelo pastor de que igreja, eclésia, a palavra, se refere a uma comunidade. Só que você sabe, a palavra eclésia, igreja, originalmente para quem que era utilizada essa palavra, não era para se referir ao corpo de Cristo. A palavra eclésia, ela se referia a uma assembleia pública, irmãos, de uma cidade onde, por exemplo, em Atenas, se reuniam pessoas livres para poder votar. Eclésia, igreja, era essa assembleia. Só que no Novo Testamento, essa palavra, ela ganha um significado maravilhoso, irmãos. Passa a se referir à companhia daqueles que Deus trouxe das trevas à maravilhosa luz. A partir daí, igreja, era nesses que foram tirados das trevas. Eclésia, irmãos, na Bíblia, ela pode se referir à congregação local, como é aqui, que ele se diz a igreja dos adolescentes. Então, é uma igreja local. Pode se referir, como em Efésios 1, 22, a todo o corpo universal. Mas também ao momento em que os irmãos se reúnem para o culto também, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. E por que eu fiz esse parênteses aqui, irmãos? Para você não ser enganado como eu e muitos, porque igreja não é você. Eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. Vocês compreendem isso? Não caia na mentira de dizer que você é igreja. Por quê? Porque onde eu congregava antes, não se falava, eu vou para a igreja. Não. Eu vou para o culto. Também não. Se falava, eu vou para a reunião. E a minha mãe me perguntava, por que tu fala que vai para a reunião? Por quê? Porque se acreditava que não é igreja aquilo lá. Aquilo lá é uma estrutura e... Sim, é uma estrutura, óbvio. Mas a Bíblia, quando tu estuda um pouco, já percebes como é utilizado. E na época eu me perguntava, tá, mas por que Paulo diz a igreja tanto? E nunca perguntava, porque sabia que a resposta não ia me deixar claro. Então não caia isso, porque se você acredita que é igreja, para que precisa vir aqui? Poxa, porque esse daí é o argumento das pessoas. Eu sou igreja, não preciso de uma instituição. Não cai, irmão, nessa mentira. Eclésia é no plural. Somos igreja juntos. Não existe igreja sozinho. Amém? Amém. Então, Paulo aqui agradece por essa igreja que estava ali em Tessalonicenses. Agradece, graças te deu. Versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós. Ele era grato, irmãos. E aqui, ser grato é uma reação automática, irmãos, quando o Espírito te leva a parar de olhar no teu defeito e só te deixa olhar a generosidade maravilhosa de Deus. Isso é ser grato. Para de olhar os teus defeitos, só olha para o generoso que Deus é. Então, Paulo e os companheiros agradeceram por esses frutos, né? Deixaram o coração feliz a eles por essa igreja maravilhosa. E que frutos foram esses, irmãos? Aqui vem aquelas palavras difíceis, que eu escolhi uma versão bem antiga,
porque a versão que fala vocês, nesse texto tem uns 50 e pouco vocês, eu exagerei um pouco, e fica meio estranho, vocês, aqui o voz fica melhor escolher essa, mas vejam que aqui diz uma palavra operosidade da vossa fé. Em algumas versões aparece fé atuante, aparece fé operosa. Só que olha aqui William Hendrickson diz que no original a ênfase não está na palavra fé, na verdade, sino que na palavra obra. A operosidade da vossa fé. A ideia aqui, irmãos, é que essa obra nasce da fé, é que essa obra ela é realizada pela fé. Não é qualquer tipo de obra, é que essa obra é revelada pela fé. Porque se não houvesse uma fé viva, essa obra que aparece aqui simplesmente não existiria. Obra aqui, palavra grega obra, ela significa aquilo com que alguém se mantém ocupado. Esse é o significado dessa palavra que está aqui. A fé verdadeira vai produzir obras. Já foi a discussão de anos, né, com os teólogos de fé e obras. Mas, irmãos, a maior obra que temos é como o próprio Jesus nos ensinou em João 6. Crer naquele que Deus nos enviou. Mas não se engane, tá? Crer, irmãos, em Cristo não te torna uma pessoa ociosa, preguiçosa. Tá? Eu não estou falando de trabalho, de não gostar de trabalhar. Como foi apontado por Matthew Henry, onde quer que existe uma fé verdadeira, encontraremos obra, pois a fé sem obras é morta. Tiago 2. Então, irmão, como uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino. A salvação, irmãos, sempre conduz ao serviço. Por isso a enganação da pessoa que acha que só levantou a mão, acreditou e vive uma vida exatamente igual. A salvação te conduz ao serviço. Mas qual era exatamente essa obra que os recém-convertidos aqui tinham, ao ponto de encher o coração de Paulo com gratidão? Será que era cuidar dos doentes? Será? Eu li alguma coisa sobre isso? Será que consolar o que estava na beira da morte? Será que era instruir os incultos? Pode ser que sim, tenha acontecido tudo isso. Contudo, irmãos, lendo o restante do capítulo, do versículo 6 ao 10, fica claro aqui o que o apóstolo estava se referindo à maior de todas as obras. Propagar o evangelho e fazer isso mesmo em meio da tribulação, mesmo em meio do ataque, propagar o evangelho. Isso sim foi obra resultante da fé. A obra, irmãos, ela começa na fé. Antes de qualquer serviço que a gente pensa sempre como obra, temos que garantir que cremos em Cristo, que foi Ele que nos salvou e voltará para nos levar de uma vez, né? Com a fé no lugar certo, irmãos, a nossa resposta vai ser sim, cuidar, sim, vai ser instruir, sim, vai ser orar pelos irmãos. Tudo isso faz parte, sim, claro, sem dúvida, irmãos. Contudo, irmãos, propaguemos o evangelho, ainda que isso nos traga problemas, dificuldades, ainda propaguemos o evangelho. Vai ter um monte que vão se opor, família principalmente, mas ainda assim anunciemos o evangelho. A fé e arrependimento, irmãos, que Deus te deu para você realmente abandonar o que te afastava disso, é o que você tem que propagar para os outros. Essa verdade é a que foi propagada pelos Tessalonicenses. Esses dias eu tinha visto num vídeo aqueles que aparecem o pastor comentando como é a sua igreja, é uma igreja presbiteriana. Aqui na nossa igreja temos a palavra, aqui na nossa igreja não temos, como diz, o falar em língua, a não ser que seja, e assim ele começa. Aí eu vou no comentário, e no comentário diz, tá, e que obras faz o Espírito Santo lá na tua igreja? Que obras? Me conta alguma obra. E eu imagino, é bom ler os comentários, né? Aí o pastor falou isso aqui. Sabe qual foi a maior obra? Eu ter deixado as trevas e ele ter me colocado na luz.
Minha nossa, eu procurando a outra resposta dele para ver o que ele diz, porque não apagou a pergunta dele. Ah, pois é, sim, eu pergunto por ignorância. Mentira, mentira, passou vergonha. Irmãos, todo mundo acha que obras tem que ser a manifestação aqui do poder em demônio saindo, a manifestação de pessoas, faz parte da vida do poder do Espírito Santo, mas a maior obra, irmãos, a maior obra é você não ir direto para o inferno, não é você ser tirado da escuridão. E não foi por mérito seu, saiba isso. Já, eu imagino que todo mundo sabe que não foi por o seu esforço intelecto. Essa é a maior obra, amém? Outro fruto que fazia da igreja tessalônica uma igreja ativa era pela palavra aqui, abnegação do amor deles. O que é essa palavra abnegação? Que significa abnegação do amor? E aqui nós vimos que a palavra grega utilizada anteriormente para obras, que eu falei no final, ergon, que a palavra era se manter ocupado. Só que aqui muda a palavra. Abnegação, ela é uma palavra que em grego é kopos, e ela se refere à exaustão, suor, cansaço. Kopos, então, é aquele serviço que arranca suor. A obra que falamos anteriormente ergon, era deixar os ídolos, eles deixaram os ídolos. E eles, pode ser até agradável a obra, só que servir aqui, abnegação do amor, ou servir Jesus no meio dessa perseguição, desse ataque do mundo, a isso se referia corpos, abnegação do vosso amor. Irmãos, eles aguentaram essa carga pesada só porque foram movidos pelo amor que tinha a Cristo. É isso que nos faz nos movimentar. Muitas cargas pesadas que você tem. É o amor por Cristo e o amor por Cristo por nós e nós por Ele. Porque o meu amor verdadeiro, irmãos, vai exigir ação, tá? E eu falo isso não de longe, eu falo isso de perto, porque quando nós viemos para essa igreja, viemos na pior das situações e os irmãos nos acolheram de verdade, com amor, se esforçaram, irmãos que me davam, inventavam serviço para me dar, para poder trabalhar e ganhar. Não vou falar nomes, né, mas nos ajudaram. Isso daí é uma igreja de verdade, já é uma característica. Por isso que eu vou convidar pessoas aqui e eu vou sempre falar desse lugar. Eu quero deixar aqui um desafio para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Paulo fala sobre isso. Irmãos, não parem, se aperfeiçoem cada vez mais nesse amor. Deus já te deixou, nos deixou a teoria que a Tessalônica, uma igreja ativa, irmãos, era que eles perseveravam, pois tinham uma esperança na vinda e na volta de Jesus, tá? Ainda no versículo 3 diz, pela firmeza de esperança. O que é firmeza de esperança, irmãos? Algumas traduções de vocês aí vai falar de paciência de esperança. Isso daí não faz sentido, nem em espanhol é difícil entender. Só que a ideia aqui é que é uma firmeza que ela é inspirada pela esperança. Ou seja, nós temos essa esperança da volta de Cristo ao ponto que nos inspira a nos manter firmes, a nos manter perseverantes. É a isso que se refere aí. Os tessalonicenses tinham uma perseverança pela esperança que tinham da volta de Jesus. A igreja ela estava com os pés na terra, só que os olhos no céu, como nós temos que estar. Ela servia no mundo porque nós sim somos parte, como diz o versículo, nós não somos, alguns crentes, nós não somos desse mundo. Sim, mas você está aqui, aonde que caminha? Você tem que servir nesse mundo, irmãos, mas aguardar a glória do céu. Irmãos, muitos gostam de glórias e honra nessa vida. Para mim foi reclamado uma vez, vocês têm que honrar meus filhos. Não é aqui, tá? Vocês fizeram até uma reunião, você tem que honrar nossos filhos. Cara, muitos, e isso entrou nas igrejas, querem glórias nessa terra. Mas a gente aguarda a glória de onde? Do céu. Isso é a verdadeira glória. Quando você pensa nisso, não vai cair nesse orgulho, essa vaidade das pessoas que querem honra e glórias nesse mundo. Por quê? Eles falam porque Deus me colocou aqui. Cuidado, gente, tá? A nossa esperança ela não é vaga, ela é firme e verdadeira igual a eles.
Irmãos, nós esperamos essa volta de Jesus, ainda que você não tenha visto, ainda que você ouviu só. Mas ele voltará, irmãos, voltará, voltará. E como Paulo ensina em Romanos, esperança que se vê não é esperança. A gente não vê, não sabe, não sabe, não, você não viu, mas veremos. Tenha certeza disso, irmãos. Então, irmãos, a nossa perseverança é resultado direto dessa esperança em Cristo. E aqui o teólogo Fritz, ele explica muito bem a palavra que é escrita aqui por firmeza, que é perseverança. Eu falei só Fritz porque o resto é difícil demais. Rienecker. Nossa, não sei como saiu. Rienecker. Não sei como vai sair nas letras lá no vídeo. Então, vai sair qualquer coisa. Então, Fritz é melhor. Ele explica sobre essa palavra. Uma pregação anterior, lembra de hipomenos, de perseverar além. Não vou trazer esse exemplo, mas eu falei da Argentina no Mundial, mas não vou trazer esse exemplo, tá na outra pregação. Só que aqui, Fritz, ele diz que essa firmeza, esse hipomeno aqui, é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as dificuldades, porque sabe perfeitamente que elas estão a caminho de um alvo de glória. As escrituras, irmãos, elas foram escritas para nos dar esperança. As escrituras nos dão essa esperança. As escrituras inteiras prometiam um Salvador e veio. E prometem agora a segunda vinda e vai vir. Então elas nos dão esperança, nos alimentam de esperança. Por isso a importância de nós lermos igual a Bíblia, irmãos, as escrituras. A primeira promessa foi cumprida, a segunda se cumprirá, irmãos. Ele voltará para buscar, Romano 15, ele voltará para buscar as suas ovelhas. Portanto, irmãos, que o Deus que nos dá essa esperança nos encha de toda alegria e paz por meio da fé que temos nele, a fim de que a nossa esperança aumente pelo poder do Espírito Santo. Veja, as Escrituras completas nos dão essa esperança e é só essa esperança que temos que vai fazer e que fez para mim sentido todo esse tempo que estou passando dificuldades. Começa a perder valor as coisas daqui. Então ela é uma igreja ativa, primeiro. Segundo, irmãos, são um pouquinho mais curtos os outros. É uma igreja eleita. Versículo 4 e 5 diz que eles foram escolhidos pelo próprio Deus. Veja, uma igreja eleita por Deus. Eles não fizeram, eu te aceito, Senhor. Foi Deus que escolheu eles. E uma curiosidade aqui que eleitos, irmãos, os judeus só guardavam para eles. Eles guardavam as 7 chaves, né? Só para mim, nós somos os escolhidos. Só que Paulo aqui choca todo mundo. A todo mundo diz, vocês também são povo escolhido de Deus. Aqueles gentios que adoravam outros deuses. Antes do mundo existir, Deus já havia decidido abençoá-los em Cristo, muito antes, irmãos. E como é que Paulo tinha tanta certeza? Versículo 4 e 5 diz, o nosso evangelho não chegou a vocês só com palavra, mas com poder. Irmãos, a maior prova da eleição é uma vida transformada. Essa é a maior prova da eleição. Não é você ser batizado e ganhar aquele certificado de você agora é parte do corpo de Deus. É uma vida transformada, irmãos. Sabe por quê? Porque quantas vezes isso a minha mãe, por exemplo, que meu primo se batizou, eu já contei essa história já uma vez. Aí depois de um tempinho já era mais cristão e minha mãe feliz porque se batizou. Aí, mas durou pouco, durou coisa de um mês. Eu posso falar porque não chega essa pregação, ninguém entende na Argentina. Mas depois disse, não, eu não quero seguir a Deus porque a namorada da época que ele tinha tá indo melhor com o trabalho, tudo, e eu que sou cristão, tá tudo errado. Ele diz, olha o pensamento, irmãos. Então, a garantia de uma eleição vai ser uma vida transformada. E, como muitas vezes quem segue as pregações na internet, os comentários principalmente, vocês vão ver que alguns dizem, tá, se eu sou escolhido, então posso pecar. Quantas vezes a gente viu isso? Se eu sou escolhido, eu posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente entende também que esse tipo de argumento são pessoas que só escutam, mas nunca eles vão e conferem o que escutam, como os novos verianos. Se falou alguma coisa, vai e confere. O que eu falei aqui, vai e confere. Estuda também.
Irmãos, ninguém pode bater no peito e dizer que é escolhido se não tem uma nova vida. Ninguém, tá? Porque a eleição ela não vai te dar um ingresso, um passaporte para você pecar. Não, não é assim. A eleição vai te levar a obedecer. A eleição não vai te dar arrogância, vai te dar humildade, vai te ajoelhar para você ser humilde. Isso que vai fazer a eleição contigo. Irmãos, a Bíblia inteira nos fala da eleição, que ela é desde a eternidade, que ela é soberana, nos diz. Não vou falar os versículos, mas que ela é em Cristo a eleição, não é no mundo, nas trevas, no que você quiser pensar. É com propósito de salvação, irmãos. A eleição é para a vida prática, a eleição é para uma caminhada santa e irrepreensível. A eleição é mediante a fé, na verdade e santificação do Espírito Santo. Ela é imutável, ela é eficaz e principalmente, irmãos, é para a glória de Deus. Para isso que você é eleito, irmãos. Para que mais então? Para que você é eleito? Para uma vida santa. Para que você é eleito? Para uma vida de obediência e uma vida de fé. É para isso que você é eleito. Você está fazendo isso? Irmãos, não vai ser porque eu prego aqui que eu sou esse é eleito de Deus porque está pregando a palavra. Se eu não tenho uma vida transformada. Tá entendido isso? Então se alegre, irmão, se alegre porque nós não éramos povo de Deus e agora a graça te alcançou, você é o eleito de Deus, tá? Alguns falam como que me lembrei assim de, a eleição não, ela não vale a pena falar. A Bíblia inteira fala da eleição e a maior prova de amor de Deus. Sim, a eleição vai explodir em frutos, como vimos nessa igreja, irmãos. Vamos lá no terceiro ponto. Só vou ler os versículos aqui. A eleição deles era evidente, irmãos, porque o evangelho não chegou apenas em palavras, como diz o texto. Não chegou somente pela boca, senão que chegou em poder e em convicção, diz o versículo. Eles receberam essa mensagem com alegria, e mesmo nessas tribulações, no versículo 6, e se tornaram um modelo para muitos lugares, no versículo 7. Então, é por isso que essa terceira característica é que é uma igreja exemplo, uma igreja exemplar, que não era polêmica, como temos muitas igrejas que, minha nossa, tem mais polêmica do que ser uma igreja realmente verdadeira, exemplar. Elas chegaram a ser um exemplo porque tiveram um referencial, tiveram um apóstolo com uma vida de referência, um apóstolo que vivia o que pregava, um apóstolo que respirava o que pregava. Por isso que sua palavra no versículo 5 diz que o nosso evangelho não chegou só em poder, não só em palavra, em poder, sobretudo poder do Espírito Santo, com plena convicção. Assim sabeis de ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, o evangelho chegou essa pregação ungida pelo Espírito Santo. E ela chegou em palavras, em três coisas, em três partes chegou. Em palavras, em poder e em convicção. Em palavras, irmãos, vimos em Atos 17, Paulo debatendo, só que ele não confiava só nas palavras. Sim, ele não confiava só na inteligência. Por isso que chegou em poder. E aqui o evangelho não é um discurso motivacional, tá? Os evangelhos que você escuta de que te motiva, não é assim. A motivação nossa tem que ser essa esperança que esperamos. Amém. E veja aqui, que louco essa palavra aqui de poder. A palavra colher é dinamis, vem de dinamite. Dinamite em português, né? Dinamita em espanhol. É dinamis, onde vem esse veio como dinamite, como explosivo espiritual, irmãos, que influiu em que? Em eles abandonarem os ídolos. Veio o poder ao ponto de eles abandonarem esses ídolos. E veja, os dinamite é utilizado para quê? Para destruir prédios que vão ser reconstruídos. Só que esse dinamite colocado aqui, irmãos, ele veio para destruir o pecado em nós, mas também para construir vida em nós. Essa é a diferença desse dinamite. Amém. Essa analogia não sou eu que coloco, é o próprio Paulo que colocou essa palavra. Mas com convicção. E Paulo era persuasivo, insistia, só que ele entendia muito bem, irmãos, que quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. João 16. Então foi essa obra divina que dobrou o coração dessa sinagoga de Tessalonicenses. Vocês já se perguntaram por que existem tantas pessoas que conhecem muito a Bíblia? Tem até um ateu famoso que ele discute com, não me lembro o nome dele, eu sou ruim para lembrar os nomes, o pastor conhece, que ele é muito inteligente.
e conhecem a Bíblia muito bem, mas não são convertidos. Vocês se perguntavam por que, se eles conhecem a Bíblia, por que não se converteram? Porque chegou só em palavras, não chegou em poder, irmãos. Eles confiam demais no seu intelecto, essas pessoas. Mas, irmãos, como Lívia, que o Espírito abriu o coração de nós, assim chegou o Evangelho para você como um dinamite, pá, explodindo, te tirou do pecado, você parou de ser aquela coisa ruim, ainda que tenha resquício, né? Porque ainda a vida gloriosa vai vir, ainda assim você abandonou tudo isso, irmãos. E o estilo de vida de Paulo era um referencial. Vejam como Paulo precisou ser um modelo para essa essa igreja se tornar um modelo. Como diz antes, vou até não falar muito disso, Paulo e eles trabalhavam, pregavam, eles foram um referencial e o testemunho foi tão grande do apóstolo que se tornou imitadora, mimetes, que é a palavra de mimo mesmo. Eles se tornaram imitadores dele. Semana passada teve a confraternização no trabalho da minha esposa e eu tive que, o dono lá me chamou para pedir fazer umas brincadeiras, né, com 40 e pouco funcionários. Aí imagine fazendo uma brincadeira lá. E uma dessas é conhecida na internet, só que eu mudei o final dele. É aquela que se coloca uma fila, eram 3 grupos de 15 pessoas, e eu passava num papel uma frase, né? Uma dessas era, por exemplo, algum mosquito incomodando, tu dá um tapa e bate na cara. Aí ele tem que fazer a pessoa da frente e todo mundo de costas. Ele tinha que fazer a mímica para a pessoa de trás, e aí vai passando como um telefone sem fio. Um telefone sem fio, só que quando chega no final aí é muito engraçado porque a pessoa aí tinha que falar o que é, fazer a mímica e falar para todo mundo. E é para descontrair, é muito legal, porque sempre chega qualquer coisa. Sempre na metade do caminho alguém não imitou certo e a mensagem foi totalmente distorcida. E não é esse o jeito que aconteceu aqui. Não era esse jeito de imitar. Paulo imitava Cristo de uma forma perfeita. E dessa forma, irmãos, algum dia vamos fazer essa brincadeira, é engraçado. Quero ver o Felipe e a Lu aí. Irmãos, o nosso chamado é atrair os outros com as nossas vidas. Por isso que você tem que ser esse exemplo de imitar. Então imitemos essa igreja, irmãos, imitemos. Que mesmo no meio da dor, eles recebiam a palavra com a alegria do Espírito Santo. E aqui a alegria é a mesma alegria lá em Gálatas 5, do fruto do Espírito Santo. Vivamos esse modelo. Tá? Fujam de pregadores que vão te oferecer evangelhos fáceis em cruz, tá? Fuja. Tá? Fuja desses hereges que falam ainda, tem algumas religiões que falam de que Jesus já voltou lá no 1400, 1900, sei lá, 40 e pouco, uma coisa assim. Nada. Eu fiz parte de um lugar que não se falava da segunda vinda, por quê? Porque já dizíamos que Cristo está em nós. Isso meio que brigava com, não se falava muito da segunda vinda, não se falava, na verdade. Se falava que Cristo já estava em nós. Fuja desses lugares, irmãos, a Bíblia inteira nos dando esperança dessa segunda vinda e é a esperança que vai te manter firme. Aleluia. Aí vocês entendem a importância de falar sempre da esperança, da segunda vinda? Então, irmãos, ouça com atenção. O poder do Evangelho, olha as tribulações que passavam. Pode até nos livrar das aflições, sim. Só que sua maior glória, irmãos, é nos dar esse poder para poder encarar com força, peito aberto, os mãos, e poder ter essa vitória. E te dar essa força. Irmãos, eles viraram um exemplo. E aqui a regra é simples. Quem não imita, não vira exemplo. Aqui foi simples. Quem não imita, não vira exemplo. Então, cuidado com quem vocês imitam. O Evangelho transformou tanto os tesalonicenses que eles se tornaram um padrão para toda a província, para todos os lugares. Eles foram um modelo, como uma marca que fica com algo batido com força. Eles foram um modelo perfeito para muitos. E aqui não fala modelos. Paulo não diz aqui, muitos aí se tornaram modelos. Não, eles como um corpo se tornaram um modelo. Como temos que ser nós aqui, Mobinhas, como um corpo. Essa igreja ela deixou de ser uma capital política importante para ser o centro evangelístico da região. Eles se tornaram um luzeiro perto, como diz Análias Dias Lopes,
mas uma luz para cidades distantes também. E como quarta característica, já estamos partindo para o final, essa igreja se tornou uma igreja evangelística. Versículo 8 que diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha quão evangelística se tornou essa igreja. A fé delas, irmãos, virou uma notícia internacional. Todo mundo falava deles. Mas como é que o evangelho se espalhou tanto? Primeiro porque a posição era uma posição estratégica da cidade. Ela tinha uma cidade portuária e tinha uma estrada, que é a estrada Egnácia, que era muito comprida, muito, e era muito movimentada, a maior movimentada no Império Romano. Então os viajantes passavam por aí, olhavam para essa igreja cristã autêntica, e o que acontecia? Contava, oh, olha aquela igreja, e contava para todo mundo. O boca a boca é poderoso, irmãos. O boca a boca é poderosíssimo. Por quê? Porque quando chega do boca a boca, chega com maior confiança também. Eu acho que até maior, deve ter, maior, pelo menos no trabalho, a maioria dos alunos é no boca a boca. No Insta, quando a gente faz nos pergunta, aonde tu soube da gente? A maioria é, fulana me falou. Cara, se aconteceu, é bem pouquinhos aquele vi no Insta. É muito pouco. Eu pensei que ia ser o contrário, mas não, a maioria é, fulano me disse. Então acontecia isso, todo mundo falava, espalhava essa notícia de uma igreja modelo. Então, o testemunho deles ultrapassou a Grécia, chegou a Palestina, a Síria, a Ásia Menor. Mas o detalhe mais lindo é a palavra que Paulo utiliza aqui de ressoar. Eles eram como uma caixa de som, com um amplificador. É isso que se referia a essa palavra. É como ecoavam por todos os cantos, para todas as direções, irmãos. Então pense bem em uma fofoca, irmão, se ela estraga a vida rapidinho assim. Uma fofoquinha tem uma mentira. Agora, imagine a velocidade que se espalhou nesse momento e que se continua se espalhando o evangelho de Cristo, que tem dinamite. Imagine a importância de falar, porque o Espírito nos dá esse poder de espalhar e que vire para todos os cantos. Por isso que Romanos diz Paulo, como são belos os pés que anunciam as boas novas. Deus não escolheu anjos, irmão. Tanto você preocupa por aprender de anjos, mas anjo não escolheu Deus para poder propagar o evangelho. Escolheu você. É o meio só para conciliar eleitos com a pregação do evangelho. É o meio que escolheu Deus de chegar o evangelho para os eleitos. Porque outros dirão assim, para que vou pregar para eles e o Deus já escolheu os eleitos? Não, o meio que escolheu Deus foi a pregação do evangelho. Vocês entendem? É a mesma coisa que dizer para quem vou orar se Deus já sabe o que está no meu coração? Fomos mandados orar. Entenderam que essas coisas são fáceis de refutar? E última característica, irmãos, para ir finalizando, é que uma igreja com expectativa. E presta muita atenção aqui. Eles tinham uma esperança, uma expectativa. A conversão daquela igreja foi inquestionável. Ninguém poderia duvidar na época e nem hoje. É um referencial para nós, irmãos. E o versículo 9 resume isso, que eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos. E a verdadeira conversão, ela tem duas marcas, arrependimento e fé. Fé e arrependimento na ordem que você quiser colocar. Irmãos, arrependimento é aquela dor, não é? Aquela dor que sentimos pelo pecado e que nos faz abandonar ou ter essa mudança de vida. E fé é voltar-se para Deus. É para voltar-se para um Deus com confiança absoluta, absoluta, não de vez em quando. E os tessalonicenses tinham isso na prática, eles viviam isso. O arrependimento fez deles que abandonar os seus ídolos, e a fé fez servir o Deus vivo. Eles estavam afundados no paganismo, para quem vê, tem livros de história deles, adoravam o imperador de Roma também, que era uma prática. Só que, irmãos, Roma não aceitava, você aceitava religiões, mas não aceitava o cristianismo, porque o cristianismo não negocia, irmãos. Tá? O evangelho não negocia. Ela não aceita o outro como Senhor. Tá? Tô avisando porque nós, no entorno evangélico, negociamos sim, muitas vezes. Quantos lugares aí que negociam? Tá? Cuidado, irmãos. Os olhos deles
foram abertos porque existe só um Senhor para nós. Só existe um Senhor. E os olhos foram abertos ao ponto de romper com tudo, irmão, radicalmente. Trocaram os ídolos mortos por um Deus vivo, que é a fonte da vida. Como você fez? Trocaram deuses de mentira, irmãos, por um Deus verdadeiro. Trocaram essas estátuas que são impotentes, que não faziam coisa nenhuma, por um Deus todo-poderoso, que é o nosso socorro na angústia. Ele é poderoso para te socorrer na angústia, irmãos. Isso acredite. Acredite porque se Deus é tão lindo e bom e generoso ao ponto de ganhar a tua alma, de escolher a tua alma, como não cuidará do teu corpo, do teu dia a dia? Acredite nisso, irmãos, tá? Porque para mim foi uma luta esse tempo e eu até chegar estudar e entender isso, de que se Deus cuida da minha alma, vai cuidar também do teu corpo. Não o teu corpo para te deixar fitness se você continua comendo tudo isso, tá? Não é isso, tá? Eu acredito que no corpo glorioso teremos tanquinho, mas quem mais quer acreditar nisso, amém? Aham. Glória a Deus, ele vou virar pentecostais agora. Glória a Deus para os tanquinhos no futuro. Isso, não, mentira, brincadeira, irmão. Nem é tudo tanquinho, tá? Saúde. Então, irmãos, abrace essa fé operosa para poder virar igual uma igreja modelo como essa. Só que o texto nos finaliza aqui ainda, que você esteja cansado, falta um pouquinho e não finaliza aqui. Por quê? Porque antes eles viviam sem Deus, viviam sem esperança no mundo. Só que a conversão, irmão, gerou neles uma expectativa como gera em nós. A conversão já na hora gera uma expectativa. Você se arrependeu e teve fé, uma coisa que não vem de você. Arrependimento e fé não foi criado por você, foi Deus que o colocou no coração de vocês. E na hora que acontece arrependimento e fé, o que acontece conosco, uma expectativa, a volta de Jesus. Aguardava e aguardamos a volta de Jesus. E aguardar aqui não é você estar com braços cruzados, sem viver uma vida ativa como igreja. De braços cruzados sem fazer nada, não. Significa esperar com alegria, esperar com preparação. Do mesmo jeito quando vem alguém na sua casa, tu combinou com alguém, você arruma uma casa limpa. Não como o Lúcio uma vez nos fez chegar e nos fez limpar juntos. Uma vez, pois, só. Não, espera com a casa limpa. Não esqueço mais isso. Mas jamais pintado. Ah, não, vou essa semana. Tem testemunho. E guardar com a casa limpa, irmãos. Né? E outra coisa interessante, nós não esperamos um sinal de Jesus. Oh, tô indo para lá. Como quando falamos, tô chegando, manda um WhatsApp assim, tô chegando lá. Aí faltava um monte de coisa, aí você começa a pegar coisa e guardar no quarto, porque ninguém abre o quarto pessoal, né? Eu cometi uma vez de guardar tudo no quarto das crianças, e as crianças entram no quarto. Aí quando abre, nossa, e a minha casa é a sala e os dois quartos bem na sala mesmo. Aí não é assim, tô indo para lá e você começa a guardar tudo lá no quarto, em cima da cama. Não, Jesus não vai te mandar um sinal de que, tô indo, galera, prepare-se. Não, irmãos, a gente não aguarda um sinal. Nós aguardamos diretamente já o Salvador. Chegou na porta e já tocou o zinho, tô ali. E não é para sair desesperado querer. Não vai ter como, tá? Não tem como. Não tem essa de, da sombra tocada, o Senhor tá vindo, vou lá, vou pedir perdão pro meu irmão. Não, irmãos, isso daí você já tem que estar santificando-se todos os dias. As escolhas que você está fazendo no dia a dia, está priorizando, o que está priorizando? Amém, irmãos? E essa marca da segunda vinda, o que trata é a marca dessa carta de Tessalonicenses, é a segunda vinda. Disso trata. O cristão é chamado, irmãos, a servir no mundo, mas esperar a glória do céu. Isso acredito, irmãos. E por que temos tanta certeza disso, irmãos? Por quê? Porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio, irmãos. Por isso que temos certeza. Cristo venceu a morte. Cristo subiu ao Pai. E aquele que o fez ressuscitar, o trará de novo. Tudo isso vocês têm que acreditar, irmãos. Só que sabe o quê? Quem estiver despreparado, irmãos, a volta de Jesus não vai ser gloriosa para ele. Vai ser em desespero. Vai ser em angústia, trevas. Vai ser terrível, irmãos. Mas a igreja que abraçou o evangelho mudou a sentença. Por quê? Porque não há mais condenação nenhuma. Romanos 8. A felicidade será para a igreja, a tristeza para aqueles que não
Para finalizar, irmãos, quero que vocês fiquem em pé. Muitos tratam da ira, né? Quando volta Jesus, muitos que não estiverem preparados, né? Será um desespero para eles. E vem a ira de Deus como uma coisa, nossa, que é um cara que impaciente, como nós temos a ira. Quando você tem ira, é porque explodiu, porque acumulou, é porque você tem falta de paciência, você e eu, né? Nós, vamos falar nós, você não, nós todos. Porque acordamos irritados, dormimos poucos, sei lá, um monte de coisa que nos deixa irritados, os problemas que temos no dia a dia, também nos deixa irritados e muitas vezes explode com as crianças porque fez uma coisinha que de criança. Mas Deus, a ira de Deus não é assim, irmãos. A ira de Deus é uma reação perfeita, irmãos, perfeita, santa, justa desse Criador contra a maldade. Então, irmãos, não sejamos ingênuos, tá? Olhemos com atenção, discernimento ao nosso redor, os lugares que visitamos, irmãos, quanta mistura existe, quanta mistura, lotados, lugares lotados, inventam cada vez coisas novas, irmãos, inventam montes novos para poder ir vestido de azul, vermelho, verde, um monte de cores, onde passam homens achando que um encontro com Deus somente lá, se inventa muita coisa, o evangelho é mais simples, irmãos. Ah, não, mas lá Deus, eu conheci Deus. Sim, Deus te fez conhecer Ele do jeito que Ele quis em qualquer momento, mas agora é um lugar para a gente estar realmente sempre ali. Cuidado, irmãos, cuidado. Muitos utilizam a palavra de uma forma para você acreditar que é o jeito certo. Até o próprio diabo fez isso, né? Utilizou a palavra de um jeito para querer enganar a Jesus. Ó, que ingênuo. Cara. Irmãos, nós vivemos numa sociedade hostil, uma sociedade que é bombardeada por todo tipo de e construindo pensamento. Por isso que nós pais confiamos em vocês. Irmãos, esse mundo odeia, que bombardeia com ideologias, ele odeia a cruz, irmãos. Vocês viram essa semana quando foi a Páscoa? Ainda que era uma coisa, vamos dizer, de uma simbologia aí, Jesus com a cruz, tudo, aquele adolescente que todo ano tem a mesma coisa, na verdade. Aí um adolescente que se pendurou na cruz e começou a incomodar, que o Jesus deixou a cruz e deu um chute assim, uma lateral bem bonitinha no adolescente, vocês não viram? É muito engraçado. Aí todo mundo tira sarro, mas é assim, essa criança odeia a cruz, odeia o cristianismo, por isso, e não é só esse exemplo. Se você pega o YouTube, tem um monte em Páscoa que acontece. Pessoas que odeiam a cruz, irmãos, odeia. Ao ponto de essa sociedade, irmãos, perder a tolerância. Veja quão ridículo é hoje, irmãos, ao ponto de que até nas igrejas dentro, perguntar sobre o signo da pessoa virou uma coisa legal e comum. Acontece no mundo, no meu trabalho também. Ai, que signo tu é, Oscar? E começa. E que signo? Porque tu é assim teimoso. Eu teimoso? Sério? Não, eu tenho argumento que outra coisa. O melhor argumento tem que ganhar. Mas eu não sou como alguns que ficou sem argumento e xinga. Não, essa é a típica, é? Não, não. É nas igrejas? Que signo tu é? Para! Hoje é uma conversa de louco isso, mas virou uma coisa normal. Mas agora, falar de Cristo, do Evangelho, virou zombaria, virou proibido. Né? Plaquinhas, proibido falar de religião e política. Hoje, se comigo, como quando esses alunos me perguntam, eu falo, eu não tenho problema. É proibido? Sério? Entendemos, gente? Ficou ridículo para muitos. A tolerância cada vez vai menor. Sempre existiu, nós vemos na história. Tolerância zero, agora está a tolerância negativa. Tá? Mas qual que é a nossa resposta diante disso? A mesma de Tessalônica, irmãos. Nos firmemos inabalavelmente na palavra, nos firmemos no evangelho, ainda que vier oposição, a gente prega e anuncia como caixinha de som o evangelho. Amém? Amém. E para finalizar, irmãos, agora sim, a nossa esperança não é ter uma vida fácil, ainda que triste. Eu pedi esses dias, teve uma semana que me conhece, não chorava tanto desde o velório da minha mãe. Essa semana, passei momentos muito ruins de decepção, esse mês inteiro, o mês passado.
E a Bíblia nos mostra, não vai ter vida fácil, irmãos. Às vezes chega a paz e a paz dura pouco como um apóstolo, porque tem pessoas maldosas, judeus querendo judeus, filhos de Deus, querendo pegar a pessoa e contratando para fazer um tumulto. Tem pessoas que são assim e vai tirar a tua paz, irmãos, porque o evangelho não diz que você não vai ter dificuldades. Isso é mentira. Isso é mentira, irmãos, é totalmente mentira e desagrada quando fala isso. Só que a nossa esperança está na volta de Jesus. Aí, consegui essa semana me ficar tranquilo. Por isso, igreja, leva essa semana para casa o seguinte: uma igreja verdadeira e eleita se levanta como modelo do evangelho. É uma igreja que eu falei agora, é uma igreja que tem fé, por isso ela vai transpirar obras. É uma igreja que tem amor, por isso que ela se esgota em serviço pelo irmão, pelo próximo. É uma igreja evangelística, irmãos, por isso que ela persevera em pé. Uma igreja evangelística que vai, uma igreja com esperança que vai aguardar também a volta do Senhor. Nós fazendo tudo possível que esse lado evangelístico nosso, que às vezes os presbiterianos somos julgados por isso, mas quando lemos a história, pelos presbiterianos veio o evangelho para o sul, para muitos lugares. Irmãos, Deus te escolheu, propaga o evangelho. Então a minha oração essa manhã é que essas marcas dessa igreja, Pai, pode fechar seus olhos, que a marca dessa igreja tessalônica que tu deixou para nós, que nos ministrou através desse modelo, possa inspirar profundamente, Senhor, nosso coração. Que esse Deus, tu, Deus, perdão, todo-poderoso, que confiamos em Ti, Senhor, capacites nosso coração através do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho para as pessoas. Nos usa, Pai, nos usa como caixinha de som para poder ecoar por todos os lados, em todas as direções, Senhor, o Teu Evangelho, ainda que se oponha à Tua palavra, ainda que se oponha a nós. Mas para isso, Senhor, Tu sabe que quando se opõe, nós sentimos tristeza, nós sentimos fraqueza. Por isso, nesses momentos de dificuldade, te pedimos paz, força, Senhor. Paz ainda que estiver uma tempestade. Por favor, Pai, te pedimos, porque Tu sabes o quão difícil é nesses momentos, o quão difícil é cada dia. E às vezes procuramos coisas do mundo, como séries, como o que for, para nos distrair, ao invés de nos ajoelhar e procurar na Tua palavra, Senhor. Muitos procuram nas drogas, nas bebidas. Muitos procuraram antes de te conhecer, Pai. Quantos eram escravos da luxúria? Quantos eram escravos da pornografia? Quantos eram escravos de qualquer ídolo que quisesse que coloquemos na nossa cabeça? Mas Tu nos tirou de lá, Pai. Dessas estrelas nos tirasse e nos colocasse na Tua maravilhosa luz, Pai. Por isso te amamos, Senhor, te amamos e te pedimos perdão, Senhor, porque nós fomos filhos que não fomos agradecidos em muitos momentos, momentos que éramos para nos ajoelhar, momentos que eram para nos inclinar a Ti, a gente preferiu se afastar mais, mas quando aconteceu isso, vimos que fizemos errado. Quão catastrófico foi isso, Senhor. Mas agora estamos aqui de volta a Ti, Senhor, com humildade, somente para seguir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, abençoa se aquele irmão estiver passando problemas para que se joelhe e confie em Ti, porque sério, é Deus que cuidou tua alma, se salva e cuidará também do teu corpo, irmãos. Então se incline, confia nele. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém.